Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante esse tempo agora que nós entramos, que é esse tempo da Páscoa, toda a liturgia vai ficar em torno dessa questão da ressurreição de nosso Senhor. Na sexta-feira passada nós nos deparamos com esse grande drama. Ele foi crucificado. E não somente crucificado, ele foi morto. E os apóstolos constataram isso, eles viram, eles mesmos, alguns deles levaram Jesus, colocaram no sepulcro e deixaram ele lá. Mas já no sábado santo e ontem, nós vimos que ele ressuscitou. O que é que isso tem a ver conosco? Qual é o significado para todos nós? Na primeira leitura hoje, que foi extraída dos Atos dos Apóstolos, Pedro, nessa primeira pregação que ele fez, que foi ali no dia de Pentecostes, Pedro, ele traz essa novidade. Olha, aquele que vocês foram, que foi crucificado, ele não foi encontrado na região dos mortos. E o seu corpo, ele também não passou pela corrupção. E aqui está o ponto fundamental dessa alegria que deve brotar no nosso coração. A morte, para nós, ela foi vencida. A nossa vida, ela não termina com a morte. A nossa vida, ela começa, a verdadeira vida, ela começa com a morte. Como eu sempre falo de uma forma bem simples, a morte é uma porta de entrada para a vida eterna. Nós nascemos para esse mundo, viveremos neste mundo por um tempo, e depois desse tempo, a vida nesse mundo vai se encerrar. E é isso que nós nos deparamos constantemente, de pessoas que convivem conosco e de repente nós nos deparamos com essa pessoa que morreu. E aí vem o desespero para muitos, para alguns,
Mas para outros já vem uma serenidade. Aonde está o desespero? O desespero está com aquelas pessoas que não acreditam na vida eterna. Por isso que, diante de um velório, diante de uma pessoa, de um ente querido que se perde, a pessoa, como ela não tem a ideia da vida eterna, para ela acabou. Então, claro, ela vai se desesperar, ela vai arrancar os cabelos, ela vai gritar, ela vai até culpar Deus por aquela pessoa ter morrido, porque na cabeça dela está o quê? Nunca mais eu vou ver essa pessoa. Só que para nós cristãos não é assim. Para nós cristãos, como nós professamos a nossa fé todos os domingos, aonde nós dizemos que nós cremos na vida eterna, então para nós significa o quê? Eu vou me encontrar com essa pessoa depois. Então não precisa se desesperar. Nós poderíamos até dizer, ela foi fazer uma viagem, e nessa viagem que ela está fazendo, um dia eu irei atrás dela e vou me encontrar com ela. Esse deveria ser o nosso comportamento diante da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter saudade, vamos ter, vai chorar, vai sim, mas aquela pessoa ela não pertence mais a este mundo, ela pertence agora ao mundo de Deus. Quem prestou atenção, na sexta-feira, quando Jesus ele estava ali diante de Pilatos, sendo julgado, Jesus deixou bem claro para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então, se o reino de Deus não é deste mundo, aonde é que está esse reino de Deus? Está na vida eterna, está no céu, é lá o reino de Deus. E se o reino de Deus está na vida eterna, está no céu, nós aqui estamos passando apenas por um tempo de preparação para nós irmos para lá um dia. E é por isso que Pedro, ele está dizendo aqui, ele não passou pela corrupção, ele já não se encontra mais no meio de nós, pois ele ressuscitou. Então, não é simplesmente nós ficarmos alegres, né? Porque Jesus morreu, aí todo mundo agora fica, olha, o sepulcro está vazio, a gente fica falando isso, né? O sepulcro está vazio, ele agora não está mais lá não, ele ressuscitou de verdade. Mas quando você está falando isso, você está falando, qual o significado para você, de você estar dizendo isso? É simplesmente porque você está dizendo que Jesus não está mais morto? Também, mas o que é que isso traz para nós? Não foi isso que nós vimos há alguns dias, quando Jesus estava naquela discussão com as autoridades religiosas daquele tempo, que ele disse, aquele que crê em mim jamais verá a morte. É isso. Então, se Jesus, ele não se encontra mais na região dos mortos, porque ele ressuscitou, depois de algum tempo ainda aqui, depois da ressurreição, ele volta para a casa do Pai. Isso significa o quê? Quando eu fechar os olhos para esse mundo, é isso que vai acontecer comigo. Quando aquela pessoa lá da sua família, quando ela fechou os olhos, e você foi até lá e tentou mexer, fez de tudo, e a pessoa não se mexia mais. Naquele momento, aquela pessoa entrou na região dos vivos. Ela entrou no céu. Ela foi estar com Deus. E da nossa parte, vamos caprichar numa vida de santidade.
para nós nos encontrarmos com elas também. Essa é a alegria da Páscoa. É por isso que hoje, nesses dias, nós vamos dizer para as pessoas: Feliz Páscoa. Então, quando eu vou dizer para a pessoa Feliz Páscoa, eu estou dizendo para ela: você não morrerá. No dia que você fechar os olhos para essa vida, você vai entrar na nova vida. É isso que nós estamos dizendo para aquele nosso irmão e para aquela nossa irmã. Olha, uma feliz passagem para você. No dia que o Senhor te chamar, você vai passar desta vida para outra. Aí você vai se encontrar com seus entes queridos. Aí você vai encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar com o Pai. Você vai conhecer o Espírito Santo. Aqueles santos que a igreja, no decorrer de toda a história, ela tem falado. Aquele santo que você tem devoção, que você fez muitas novenas para pedir uma graça, você vai se encontrar com ele e você vai conviver com ele. Então, feliz Páscoa, feliz passagem para você no dia que nosso Senhor te chamar. E isso nos traz alegria. A nossa vida, ela não termina com a morte. A verdadeira vida começa com essa tal morte que Jesus venceu no Calvário. Então, feliz Páscoa para todos vocês. CançãoNovaPlay.com. Assine já!